Na aula passada nós paramos falando do exemplo 6, vamos dar continuidade hoje no exemplo 7. Então determine o ângulo entre estes dois planos aqui e determine as equações simétricas da reta de interseção L desses dois planos. Então, quando você olha para os planos, você automaticamente vê os vetores normais, né? Para esse daqui, você vê que os vetores normais são, aqui você tem 1, aqui você tem 1, aqui você tem 1. Então, o vetor normal é o vetor 1, 1, 1. Enquanto que aqui você tem 1, aqui você tem menos 2, aqui você tem 3. Então, o vetor normal desse plano é esse. Ok. Portanto, se θ é o ângulo entre os dois planos, aí o corolário que nós vimos anteriormente nos diz que o cosseno do θ vai ser o produto interno. Na verdade, anteriormente não, lá na seção 12.3. A gente viu que o cosseno do ângulo entre dois vetores, ele é o produto interno entre os dois vetores dividido pelo produto das normas. E aí o produto interno é 1 vezes 1, depois 1 vezes menos 2, 1 vezes 3, está aqui. Né? E o produto das normas vai ser raiz quadrada dos quadrados, né? Da soma dos quadrados dessas entradas aqui, que é justamente 1 mais 1 mais 1, e raiz quadrada das somas dos quadrados dessas entradas, que vai ser 1, 4 e 9. Então, você tem aqui 1 menos 2 dá menos 1, e mais 3, então dá 2. E aqui você tem raiz de 3 vezes a raiz de 14. 3 vezes 14 dá 42. Então, você fica com 2 sobre a raiz de 42. Portanto, o θ ele é o cosseno a menos 1, né? Se você aplica o cosseno a menos 1 aqui dos dois lados, né? Cosseno a menos 1 aplicado aqui em cosseno de θ vai dar o próprio θ. E do lado de cá você tem o cosseno a menos 1 aplicado em 2 sobre raiz de 42. Então, cosseno a menos 1 aplicado em 2 sobre a raiz de 42 é a resposta para o θ. A princípio, a gente não sabe essa resposta. Por exemplo, se nós estivermos numa avaliação, vocês não precisam me dizer que isso se aproxima de 72 graus. Basta me dizer que o θ é o cosseno a menos 1 de 2 sobre a raiz de 42. Tá certo? Não há preocupação de me dar essa aproximação aqui. Aí, na parte B, ele pede para você determinar as equações simétricas da reta de interseção, né, entre os dois planos. E aí, claro, nós precisamos ter informações sobre essa reta. Então, primeiro precisamos encontrar um ponto em L. Então, por exemplo, podemos achar o ponto onde a reta intersecta, para mim, né, o plano XY, tomando z igual a 0, por exemplo. Né? Então, o que a gente faz? A gente chega aqui e coloca um z igual a 0, por exemplo, né? Já que a gente já percebeu que esses vetores não são paralelos, né? Esse daqui não é múltiplo desse. A primeira entrada é 1 e a segunda entrada é menos 2. Se fosse múltiplo, né? Então menos 2 vezes 1 seria para essa. E, na verdade, qualquer múltiplo desse vetor teria as três entradas iguaizinhas. Então a gente já sabe que não são múltiplos. Portanto, esses planos eles não podem ser paralelos. Né? Essa figura aqui deixa já claro isso, mas mesmo que a gente não tivesse a figura, já dava para perceber que eles não são paralelos. Portanto, dá para pensar dessa forma. Se eles não são paralelos, em z igual a 0 vai existir um ponto de interseção para eles. Ora, então, se você some com essa parte dessa equação, você coloca z igual a 0, você vai ter que x mais y tem que ser igual a 1. Se você coloca z igual a 0 aqui, você tem que x menos 2y tem que ser igual a 1. Então, você tem aqui duas equações com duas incógnitas. E aí você resolve o sistema. Resolvendo o sistema, você encontra x igual a 1 e y igual a 0. Então, você sabe que o ponto é x igual a 1, y igual a 0 e z também igual a 0, porque você assumiu z igual a 0. Esse ponto 1, 0, 0 é um ponto onde os dois planos se encontram. Então, L passa nesse ponto, né? Já que L é a reta de interseção dos dois planos, ela tem esse ponto aqui nela. Então, observe que, como L pertence a ambos os planos, ela é perpendicular ao vetor normal. Né? O vetor normal tem que ser perpendicular à reta L,
tanto de um plano quanto do outro, né? Ao vetor normal de ambos os planos. Então, o que acontece? Um vetor V paralelo a L é dado pelo produto vetorial, né? Como L vai ser perpendicular, o que acontece? O que está acontecendo é o seguinte: você tem uma reta L, e essa reta L ela é perpendicular a dois vetores ao mesmo tempo, ou seja, o vetor N1, vetor normal de um dos planos, e o vetor N2, vetor normal ao outro plano. Esses dois vetores, N1 e N2, eles são ambos perpendiculares às duas retas. Ou seja, N1 forma 90 graus, as duas retas não, a única reta, né? Eles dois são perpendiculares à reta L. Eles formam ângulos de 90 graus, né? Ambos formam ângulos de 90 graus com a reta L. Sendo assim, como eles formam 90 graus com a reta L, essa é a reta L, então se eu fizer o produto vetorial entre os dois, eu vou ter um vetor que vai ser paralelo à reta L. Eu posso fazer N1 vezes N2, e aí usando a regra da mão direita, N1 vezes N2, se eu fizer N1 vezes N2, eu vou ter um vetor voltado para cá, né? N1 vezes N2, eu vou ter um vetor voltado para cá. N1 vetorial N2. E se eu fizer N2 vetorial N1, usando a regra da mão direita, eu vou ter que o vetor N2 vetorial N1, ele vai estar apontando para cá. N2 vetorial N1. Então, na verdade, não me importa. Qualquer um dos dois serve. Para um lado ou para o outro, vai ser vetor diretor da reta. Eu posso usar como vetor diretor da reta. Ele aqui colocou o N1 primeiro e o N2 depois. Então, ele tem algo assim, né? Digamos. Então, ele fez o produto vetorial entre o N1 e o N2 e encontrou esse vetor, 5, menos 2 e menos 3. Então, esse vetor é um vetor diretor da reta. Né? É um vetor diretor da reta. Ele está na mesma direção da reta. E como a questão pedia para a gente encontrar a equação simétrica, basta pegar aqui os coeficientes, 5, menos 2 e menos 3, e colocar aqui embaixo. Colocar aqui embaixo. Você já sabe que vai dar isso daí. Agora, você precisa relacionar o x, o y e o z a partir da parametrização do que seria essa reta. Bem, aí você pega, aqui você tem 1, 0, 0, que é justamente este ponto aqui, né? 1, 0, 0. Então você faz x menos a primeira entrada, ou seja, ele fez x menos 1 aqui. Aí aqui ele fez y menos 0, é por isso que deu só o y. E depois z menos 0. Ele usou justamente este ponto aqui, né? É este ponto pensado desta maneira, porque se não fosse 1, 0, 0, fosse lá quais forem os números que fossem, apareceriam aqui. Né? Esses números aqui, essa parte de cima, é feita assim, x menos 1, y menos 0, e depois y menos 0 e depois z menos 0. É assim que ele faz essa parte de cima. E embaixo são os coeficientes, são as coordenadas do vetor diretor que ele encontrou fazendo esse produto vetorial. Pronto, assim ele responde também a letra B e serve como exemplo para os nossos exercícios. Alguma pergunta desse exemplo? Tudo claro? Esses exemplos eles são o caminho para vocês fazerem os exercícios, tá? Não há muito o que inventar não.
é seguir mais ou menos o que tem nesses exemplos e boa parte dos exercícios saem, os exercícios básicos pelo menos, né? Que é aqueles que a gente fica mais à vontade de cobrar em avaliação. Os mais complicados é mais para a gente desenvolver ideias. E na hora da avaliação a gente não tem tempo para estar desenvolvendo ideia. Na verdade, a gente está só verificando se entendeu os assuntos. Então, esse tipo de exercíciozinho mais simples assim é bom pegar a afinidade primeiro. Deixa os mais complicados para evoluir no processo. Bem, se não há perguntas, aí observação. Como uma equação linear nas variáveis x, y e z representam um plano e dois planos não paralelos se interceptam em uma reta, segue que duas equações lineares podem representar uma reta. Os pontos x, y, z que satisfazem a ambas as equações, né, de dois planos assim distintos, pertencem a ambos os planos e assim esse par de equações lineares representam a reta de interseção dos planos, se eles não forem paralelos, claro. Então, por exemplo, no exemplo 7 anterior, a reta L foi dada como a reta de interseção dos planos, esse e esse. As equações simétricas que que apresentamos, né, agora há pouco para a reta L, elas podem ser escritas assim. Então, você pega duas partes ali quaisquer daquelas três equações. Então, você pega ali, por exemplo, x menos 1 sobre 5 e pega y sobre menos 2, elas são iguais. Na verdade, as três são iguais. Ou você pode pegar, por exemplo, y sobre menos 2 igual a z sobre menos 3. São duas igualdades que são válidas. Isso daí é um par de equações lineares, né? E elas descrevem L como a reta de interseção dos planos da mesma forma, né? Quer dizer, elas duas, apesar de serem distintas, mas elas descrevem a mesma reta. Então, é esta reta L. Ela tanto pode ser descrita assim, como essa equação, ou assim, tá? Ela tanto faz. Em ambos os casos, você tem a reta L de um ponto de vista ou do outro ponto de vista. Então, em geral, quando escrevemos as equações de uma reta na forma simétrica, podemos pensar na reta como a interseção de dois planos. Você pode pensar assim, ou você pode pensar assim, né? Pegar essa igualdade ou essa igualdade, e você tem a reta como a interseção dos dois planos. Certo? Duas maneiras de você estabelecer a equação da reta no espaço. Então, determine a fórmula da... Vamos para um exemplo disso no caso. Determine a fórmula da distância d de um ponto P ao plano. Opa, não é bem um exemplo disso, né? Isso aqui ficou apenas como observação. Aqui vai ser o exemplo do uso da ideia de distância de ponto a plano. Como é que a gente faz? Então, ele te dá um ponto P qualquer, um exemplo geral, genérico. Na verdade, basicamente, a demonstração de uma formulazinha, né? Pega um ponto P1 qualquer com essas coordenadas e pega um plano qualquer também genérico. Aí ele quer que você encontre uma fórmula para um ponto P qualquer, a fórmula da distância de um ponto P qualquer a um plano qualquer também. Então, ele diz o seguinte, seja P0, com essas coordenadas, um ponto qualquer do plano dado, e seja B o vetor correspondente a P0, P1. Então, foi dado a você um ponto P1 qualquer, e ele quer saber qual é a distância desse ponto P1 a esse plano π aqui. Então, ele está te dizendo, pegue um ponto P0 qualquer do plano, né, e considere o vetor que vai do P0 até o P1. Considere o vetor que vai do P0 até o P1. Então, o que acontece? Esse vetor que ele chamou de B, ele vai ser dado pelas coordenadas. Primeira coordenada do P1 menos a primeira do P0, segunda do P1 menos a segunda do P0, né? Assim até a terceira. Primeira, segunda e terceira, só basta fazer as diferenças. Você tem as coordenadas do vetor B. Então, dessa figura 12, podemos ver que a distância D de
P1 até o plano é igual ao valor absoluto da projeção escalar de B sobre o vetor normal n. Ou seja, ele está te dizendo que essa distância D aqui, né, considerando aqui perpendicularmente sobre o vetor n, ela vai ser o valor absoluto dessa distância aqui, né? Se você pegar o vetor B sobre o vetor n, a projeção, né? Se a gente mudar a posição, talvez fique mais simples de dizer isso. Você tem um vetor B, digamos, vou desenhar ele assim para baixo. Desenha ele assim para baixo. E você tem um vetor n aqui embaixo. Só que o vetor n, ele só vai até aqui assim, né? Então, estou desenhando assim o vetor B aqui. E aqui está o vetor n. Então, você projeta o vetor B sobre o vetor n. Ou seja, você faz a sombra do vetor B sobre o vetor n. E aí você obtém um vetor que vem, na verdade, até aqui, né? Você tem um vetor que vem até aqui, que seria a sombra do B sobre o n. A sombra é maior do que o próprio n, né? Ó, quando você projeta o B sobre o n, a sombra é isso tudo, vem até aqui. Vem até aqui. Fica desse tamanho. Eu inverti a posição para a gente pensar como sombra. Então, quando você tem a projeção do B sobre o n, você tem isso aqui. Ora, e isso daqui, essa distância aqui, esse comprimento desse vetor, é exatamente a tal da distância D que a gente está querendo calcular. Essa distância D. Bem, então é o que ele está dizendo aqui, que a figura 12 nos mostra que a distância D de P1 até o plano é igual ao valor absoluto, ou seja, o comprimento da projeção escalar de B sobre o vetor n, que é o vetor ABC. E a gente viu na seção 12.3 que a projeção escalar do vetor B sobre um vetor qualquer, no caso sobre o vetor n, ela é dada pelo módulo do produto escalar de n vezes B, dividido pela norma do vetor n. Então, o produto escalar vai ser, bem, as coordenadas de A, as coordenadas de n são A, B e C. E as coordenadas de B são essas diferenças. Então, é só você fazer os produtos e somar. Enquanto que a norma de n é a raiz quadrada da soma dos quadrados de suas coordenadas. Então, raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado mais c quadrado. E aí você tem essa fórmulazinha, que ela lembra muito a fórmula que a gente aprende no ensino médio para o plano, né? Quando a gente está trabalhando no plano. E aqui a gente está trabalhando no espaço. Bem, uma vez que P0 se situa no plano, as coordenadas satisfazem a equação do plano. E por isso temos que ax0 mais by0 mais c0 mais d é igual a zero. Assim, a fórmula para d pode ser escrita como dessa maneira, porque quando você faz essas distribuições aqui, né, você tem essa parte que é ax0 mais by0 mais c0, e como o ponto P0 está no plano, então você tem que ax0 mais by0 mais c0, que é essa parte, pode ser colocado como menos d. Aí, como você tem menos aqui, menos menos d, aparece esse mais d. Então, fica isso aqui, ax1 mais by1 mais cz1, que é essa parte, e o menos menos d vai nos dar esse mais d aqui, isso em módulo. Então, essa é a fórmula que a gente usa quando quer calcular a distância de um ponto P1 qualquer até um plano π qualquer. Ok? É assim que ela é pensada. É claro, se você não lembrar da fórmula, você pode usar essa ideia novamente. Você vai precisar lembrar da fórmula da projeção, se for o caso. Ou teria que demonstrar também a fórmula da projeção, caso esquecesse de tudo, né? Bem, então eu acho que é melhor memorizar mesmo essa formulazinha quando for precisar. Se fosse uma prova presencial, precisariam memorizar. Mas agora, como está à distância, basta você buscar isso na fonte. Bem, e o exemplo 9, determine a distância, quer dizer, deixa eu perguntar aqui, eu acho que todo mundo entendeu, né? É bem simples aquela demonstraçãozinha. Então, exemplo 9, né?
Para não perder o costume, sempre paro para dar uma olhada se alguém fez alguma pergunta, se alguém não entendeu. Deixa eu ver aqui no chat. Não, tá tranquilo. Beleza. Então vamos para o exemplo 9. Determine a distância entre dois planos paralelos. Agora, bem, aqui uma formulazinha para a distância entre ponto e plano. Agora ele quer falar da distância entre dois planos paralelos, né? E aí, claro, a coisa vai se resumir ao caso anterior, por quê? Porque se você está falando da distância de dois planos paralelos, você está falando da distância de dois planos e eles são paralelos, então se resume a questão da distância de ponto a plano. Porque se os dois planos são paralelos, basta que eu pegue um ponto P1 aqui qualquer de um deles, né? Digamos que são os planos alfa e beta. Então você pega um ponto P1 de um deles e calcula a distância desse ponto P1 até o outro plano. Então quando você calcula essa distância, quando você calcular essa distância do ponto ao plano, você terá calculado a distância entre os dois planos. Então, calcular a distância entre dois planos paralelos é o mesmo que calcular a distância de um ponto de um dos planos até o outro plano. É o mesmo problema, né? Calcular essa distância é o mesmo problema que calcular de um ponto ao plano. Bem, então vamos ver como é que ele solucionou. Observemos primeiro que dois planos são paralelos, pois seus vetores normais, de fato eles são paralelos porque os dois vetores normais são múltiplos, né? São paralelos, ou seja, você tem 10, 2 e menos 2 aqui, e aqui você tem 5, 1 e menos 1, exatamente a metade de cada um desses, ou seja, 2 vezes esse vai dar esse. Então, de fato, o vetor normal desse é o dobro, né? Tem as coordenadas que são o dobro das coordenadas desse daqui. Então, eles de fato são paralelos. Aí, para achar a distância entre os planos, escolhemos um ponto em qualquer um deles, né? E calculamos sua distância ao outro plano. Em particular, se tomarmos y igual a z igual a zero, né? Para facilitar a vida, ele pega zero, porque aí a conta fica bem simples. Ele pegou 0 e 0 aqui, e aí ele fica com 10x igual a 5, e aí ele vai encontrar que meio, que seria o valor do x encontrado, 0, 0 é um ponto de um dos planos. No caso, é um ponto desse plano aqui, esse ponto meio 0, 0. Aí, por esta fórmula que nós temos aqui, basta você calcular a distância desse ponto ao outro plano. Então, a distância de meio 0, 0 e o plano 5 mais y menos z menos 1 igual a 0 é dado por, bem, a vezes x1. Então, você coloca aqui as coordenadas do ponto, né? Então, a é 5, o x1 é o meio daqui, então mais 1, que é o coeficiente desse, vezes 0, e mais o menos 1, que é o coeficiente desse, vezes o 0, que é a entrada desse ponto. E menos 1, porque é o valor do d aqui, né? Que é o d aqui, mais d, menos 1. E embaixo você vai pegar a norma desse vetor normal do plano. Então, é raiz quadrada de 5 ao quadrado, mais 1 quadrado, mais menos 1 quadrado. As coordenadas que estão aqui, né? Elevadas ao quadrado e somadas. Você vai ter 25 mais 1 mais 1, ou seja, você tem raiz de 27. E a raiz de 27, 27 é 3 ao cubo, então sai um 3, fica um 3, né? Que é 3 ao quadrado sai, fica um 3. E em cima você tem 5 meios só, né? 5 meios menos 1. 1 são 3 meios, ou melhor, 1 são 2 meios. Então fica 5 meios menos 2 meios, que dá 3 meios. Então você tem 3 raiz de 3, você multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Aí aqui fica 3 vezes 3, 9. Né? Embaixo ficam 9, em cima fica 3 raiz de 3 sobre 2, quando você multiplica por raiz de 3 em cima, e embaixo fica 9.
E aí esse 9 você simplifica com o 3 de cima, ficando 3 embaixo. Aí repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então esse 3 vai multiplicar esse 2 aqui embaixo, é por isso que aparece 6. E em cima fica apenas raiz de 3. Então tá certo as continhas dele. Assim a distância entre os planos é raiz de 3 sobre 6. Tá certo. Basta calcular a distância de um ponto de um dos planos até o outro plano. É só manter isso em mente. Não tem muito o que decorar, né? Na verdade, o que você precisa lembrar é só dessa fórmula. Com essa fórmula, você já tem a distância de um ponto a um plano, você já tem também a distância entre dois planos. Com certeza não há dúvida, ficou bem claro, eu acredito. Exemplo 10. Vamos ao exemplo 10. Então, no exemplo 3, mostramos que as retas L1, dadas assim, e L2, dadas assim, elas são reversas, são retas reversas. Aí ele agora pede para você determinar a distância entre essas retas. Observação. Faz sentido você falar de distância entre duas retas, primeiro, se elas não forem coincidentes. Se elas forem coincidentes, a distância é nula. Mas faz sentido você falar na distância entre duas retas, desde que elas possam ser paralelas, sem problema, né? Você tem essa distância aí entre as duas, quando elas forem paralelas. Mas também faz sentido você falar quando elas forem reversas, né? Então, se as retas estiverem em planos distintos, né? Se não acontece das retas estarem no mesmo plano, então você tem uma reta fora do plano, uma reta qualquer que não está neste plano, e você tem uma reta que está nesse plano. Digamos uma reta que passa por aqui. Então faz sentido você falar na distância entre as duas. E como elas não estão no mesmo plano, existe com certeza a possibilidade de você encontrar dois pontos entre elas, de tal forma que exista uma distância, no sentido de que você consegue um segmento que é perpendicular tanto a uma quanto a outra, né? Então, é justamente o comprimento desse segmento que a gente está procurando, né? Considerando que as duas retas são reversas, não estão no mesmo plano. Ok, então, entendido o problema, né? As possibilidades são essas, porque a outra situação seriam as retas terem um ponto em comum. Se elas tiverem um ponto em comum, elas estão no mesmo plano e elas são concorrentes, né? Essa daqui também estão no mesmo plano, mas não são concorrentes, então existe sentido falar numa distância, e essas não estão no mesmo plano. São essas as situações possíveis no espaço. Então, como as duas retas L1 e L2 são reversas, elas podem ser vistas como pertencentes aos planos, são reversas, elas podem ser vistas como pertencentes aos planos paralelos P1 e P2, tá, sim, tá. Você pode pensar num plano, não se encontram. Então eu posso pensar num plano que contém essa reta, né? E num outro plano que contém essa daqui e que eles sejam paralelos, porque como elas não se encontram nunca, eu consigo um plano nessa e um plano nessa que são paralelos. Tudo bem, dá para estabelecer dois planos, P1 e P2, e que contém L1 e L2 e que não se encontram, né? Então, a distância entre L1 e L2 é igual à distância entre os planos P1 e P2, que as contém e que são paralelos, e que pode ser calculado como no exemplo anterior, como no exemplo 9, né? Na verdade, consequentemente, usando aqui o do exemplo 8. Então, o que eu preciso? Eu preciso encontrar um ponto que está em um desses planos e um ponto e a equação do outro plano, né? Se eu encontrar pelo menos um ponto de um dos planos e a equação do outro plano, eu teria resolvido o problema. Então, o vetor normal a ambos os planos, já que eles são paralelos,
precisa ser ortogonal aos vetores V1, que é 1, 3 e menos 1, que é o vetor diretor de uma das retas, no caso vai ser essa daqui, né? Que tem coeficientes aqui. É o cara que multiplica o t, né? É sempre o cara que multiplica o t. Então é o 1 aqui, o 1 que está multiplicando o t aqui, o 3 e o menos 1, né? Então o 1, o 3 e o menos 1, o vetor diretor da reta L1, né? E também precisa ser o vetor normal a ambos os planos, precisa ser ortogonal tanto a esse vetor, que é o vetor diretor da reta L1, como precisa também ser ortogonal ao vetor diretor da reta L2, que é o 2, 1, 4, que é justamente os caras que multiplicam o S aqui, o 2, o 1 e o 4, né? Ou seja, ele está te dizendo que eu preciso, né, se eu tenho aqui o vetor diretor da reta L1, o vetor diretor da reta L1, chamar essa reta aqui de L1, e eu tenho aqui um vetor diretor da reta L2, o plano que vai conter essa daqui e ser paralelo ao plano que vai conter essa daqui, ele vai ter um vetor diretor justamente no sentido e na direção da distância entre as duas retas. É justamente o vetor diretor de ambos vai estar paralelo a essa distância aqui, né? Ou seja, realmente vai ter que formar 90 graus. Então, o plano que estiver contendo essa e que estiver contendo essa e que for paralelo, ele vai ter como vetor diretor um vetor que está nessa direção. Por isso tem que ser perpendicular tanto ao vetor diretor da L1 como o vetor diretor da L2. Então vamos lá. Eu já tenho aqui o V1, já tenho aqui o V2, que são os vetores diretores das duas retas. E para encontrar um vetor que é perpendicular a ambos, basta que eu calcule o produto vetorial. Então eu faço isso. Calculo aqui o produto vetorial e encontro aqui 13, menos 6 e menos 5. Então, esse 13, menos 6 e menos 5, aqui nessa nossa ideia, seria um vetor que estaria nessa direção aqui. Estaria nessa direção. Justamente a direção que nos dá a distância. Certo? Esse é o produto vetorial. Vai estar nessa direção. Este vetor aqui. Então, se colocarmos S igual a 0 nas equações de L2, temos o ponto 0, 3 e menos 3. Então, ele tomou S igual a 0 aqui, eu tenho 0 aqui, tenho 3 aqui, tenho menos 3 aqui, ele encontrou um ponto da reta L2. E então, a equação de P2 bem, lembre-se, para determinar a equação de um plano, eu preciso de um ponto dele e preciso do vetor diretor dele. O vetor diretor eu já tenho aqui, 13, menos 6 e menos 5. E como este vetor diretor é de um plano que contém a reta L2, basta que eu pegue um ponto da reta L2, eu tenho um ponto desse plano. Então, este ponto aqui, 0, 3, menos 3, pertence ao plano P2, e este vetor aqui é um vetor normal, né? Estou chamando de diretor o tempo todo, mas é um vetor normal ao plano P2, tá? Então, o que eu faço? Eu uso a ideia da equação do plano, né, para poder encontrar a equação desse plano. O que eu faço? Eu coloco aqui os coeficientes, 13, menos 6 e menos 5. E aqui eu faço um ponto genérico, x, y, z, menos um ponto do plano, que é esse. Então, x menos 0, y menos 3 e z menos menos 3. Então, z mais 3. Desenvolvendo isso, eu encontro aqui a equação do plano, que é a equação do P2. Então, ele optou por encontrar a equação do plano P2, tá? Ele determinou aqui a equação do plano P2. A intenção dele é encontrar a distância entre os dois planos. Se ele já tem a equação de um dos planos, para encontrar a distância, tendo em vista que esses planos são
paralelos, basta agora que ele encontre um ponto do plano P1. E encontrar um ponto do plano P1 é fácil, porque o plano P1 contém a reta L1. Então ele vai agora e toma 0 para aqui, para a equação da reta L1. Se ele tomar 0 aqui, ele tem x igual a 1, y igual a menos 2 e z igual a 4. Foi o que ele fez aqui, ó. Tomou 0, encontrou 1, menos 2 e 4, que é um ponto da reta L1, consequentemente é um ponto do plano P1. Aí agora é só ele calcular a distância desse ponto a este plano. E aí, para isso, ele usa a fórmula desenvolvida no exemplo 8. Né? Ele vai pegar aqui as coordenadas, aqui, ó, os coeficientes do plano, 13, e as coordenadas do ponto. Então, 13 vezes 1, menos 6 vezes o menos 2, e menos 5 vezes o 4. E, por fim, mais 3, que é o D, né? Na nossa formulazinha. E embaixo é a raiz quadrada da soma dos quadrados desses coeficientes. Então, 13 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado, mais menos 5 ao quadrado. Bem, aqui dá 13, aqui dá mais 12, que já vai 25. Aí, menos 20, só sobram 5, mais 3, 8. E aqui 13 ao quadrado, mais aqui dá 169, aqui dá 36 e aqui dá 25. A soma dessas coisas dão 230. Repito, essa parte aqui, quando for na solução de uma avaliação, não use, tá? Aproximação, bem, é sempre aproximação. A gente teria um monte de casas decimais aqui, então deixa assim mesmo. Basta responder assim, que é a resposta mais completa possível. A aproximação deixa para os físicos. Para a gente, basta um número que realmente representa todas as casas decimais possíveis. Então, basta responder assim, ok? Bem, esse é o último exemplo dessa sessão. E assim a gente termina a sessão 12.5 e vamos falar da sessão 12.6. Notaram que a 12.5 ela é aquela sessão que pegou tudo que a gente tinha falado dos produtos anteriores, né, de produto escalar, produto vetorial, e mostrou aplicações para a gente encontrar distâncias de ponto a plano, entre planos, fazer um monte de coisa a partir daqueles produtos que nós tínhamos antes. Né? Então, a sessão anterior que fala dos produtos, ela prepara esse caminho para essa sessão, e na verdade para muita coisa que vem daí em diante. Aqueles produtos, quando a gente começa a estudá-los, dá a impressão de que talvez eles assim, foram tirados do bolso, né? Não tinham um motivo para criá-los. Mas por que eu faço um produto dessa maneira? Faz exatamente porque esses produtos são úteis para resolver esses problemas aí, dentre outros que aparecem na matemática, na física, na química, etc. Pois bem, vamos falar agora de cilindros e superfícies quádricas. Essa parte exige um pouco mais de sensibilidade, de pensar meio que independente. Volta e meia você precisa escolher qual é o corte que você vai dar na figura para você ter uma ideia de que figura é. Lembre-se que uma coisa é você estar em casa fazendo um estudo pessoal com o computador ligado, com a possibilidade de usar sistemas gráficos, né, para descobrir a superfície. Muita coisa até já vive pronta na internet. A outra coisa é você estar diante de uma prova, sentado lá sozinho, e você ter que chutar os valores, chutar os pontos, escolher os cortes, para descobrir sozinho que superfície estranha é aquela que aquela equação está te dando. Então são exercícios distintos, todos dois super válidos. É claro que na vida prática, os problemas vão ficando muito mais sérios, e aí você busca na internet e chega no estágio tal que você não encontra, às vezes, solução de alguns problemas, e vai se deparar com problemas em aberto se você for nessa direção. Mas na vida acadêmica é necessário você passar pelo exercício bruto de ficar sozinho botando pontos no plano, fazendo desenhos, fazendo rabiscos, melhorando a sua capacidade de desenhar em terceira dimensão, na mão, né, para poder encontrar aquela equação, né, a representação geométrica daquela equação lá, para chegar a alguma conclusão. É um exercício que todo matemático deveria fazer, especialmente aqueles que
tiverem tendências à geometria, né? Vou estudar geometria diferencial e outras geometrias que a vida oferece. Bem, então vamos fazer um pequeno exercício aí nessa 12.6 dessa ideia. Então, cilindros e superfícies quádricas. Bem, cilindro. Um cilindro é uma superfície constituída de todas as retas chamadas geratrizes, que são paralelas a uma reta dada e que passam por uma curva plana. Então, olha só, essa definição de cilindro ela é muito maior do que a que você está acostumado a princípio, né? O que está sendo dito aqui é que se eu tiver, por exemplo, aqui no espaço, né? Estou no espaço e eu te der uma curva aqui no plano XY, seja ela qual for a curva, não gostei dessa, deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho. Te dou uma curva, sei lá, qualquer, e aí eu te dou uma reta qualquer fixada, digamos, uma reta que vou fazer ela surgir aqui e ir nessa direção aqui, por exemplo. Então, se eu pensar no conjunto de todas as retas que passam aqui nessa curva e que sejam paralelas a essa reta que foi dada, todas as retas possíveis e imagináveis, né, as infinitas retas que forem paralelas a essa reta que for dada, então essa figura que vai se formando, essa superfície que vai se formando, é pela definição que nós acabamos de ler, um cilindro. Certo? Então, se eu ficar passando aqui paralelas eternamente, o que eu vou estar determinando é, pela nossa definição, o tal do cilindro, né? Ou estou enganado? Vamos ler de novo? Um cilindro é uma superfície constituída de todas as retas, chamadas geratrizes, que são paralelas a uma reta dada e que passam por uma curva plana. Então está aqui a curva plana que está no meu plano XY, né? Dei a curva plana, dei uma reta específica e tracei aqui as geratrizes, todas elas paralelas. Então essas retas paralelas elas vão determinando o tal do cilindro, tá bom? Bem diferente da ideia de cilindro que a gente aprendeu, né, anteriormente. Bem, sei lá. Chega de fazer reta. Acredito que ficou entendido isso. Esboce o gráfico da superfície Z igual a x2. Então, olha só. Qual é a ideia? Z igual a x2. Essa expressão a gente está acostumado do tipo y igual a x2, né? Quando era y igual a x2, a gente sabia que era uma parábola. Então, não mudou, continua sendo uma parábola. Então, a ideia é, se a gente estivesse falando de y igual... se a gente estivesse falando de y igual a x2, né? Se aqui você tivesse o x e o y, e a gente estivesse falando de y igual a x2, olhando para o plano só aqui embaixo, né? Não sei se todos veem dessa forma que vou fazer agora, mas acho que sim. Se estivéssemos falando da equação y igual a x2 e pensando única e exclusivamente no plano, a gente estava falando de uma parábola que passaria aqui na origem, teria concavidade voltada para cima, né? Ela seria... péssimo esse meu desenho, deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho. Ela seria uma coisa mais ou menos assim, né? Ela cresceria para cá e ela também cresceria para lá. Eu acho que tem que ficar mais aberta essa parte de lá, estou deixando muito fechada. Ela cresceria para lá e para cá, né? Essa é a equação y igual a x2 olhando aqui para a parte de baixo, né? Esquecendo o z, porque z seria zero para mim.
Mas o que ele está falando agora não é essa. Não é essa. Ele está falando agora de z igual a x2. Então, se é o z que é igual ao x2, então a parábola, ao invés de estar aqui abraçando o y, ela vai estar abraçando o z. Então, ela é aqui, com cavidade voltada aqui para cima e com cavidade também voltada aqui para cima. Tá, mas ele não está querendo que você desenhe a parábola só. Ele quer que você esboce o gráfico da superfície. Ora, se eu não digo quem é y, significa dizer que o y assume o valor que quiser, ou seja, todos os valores possíveis. Isso significa dizer que essa nossa superfície ela vai passar em todos os pontos dessa curva usando a mesma ideia que aqui, né? E elas serão todas paralelas ao eixo y, já que o eixo y assume todos os valores que a gente quiser. Então, é isso que vai acontecer, né? Ela vai passar aqui paralela ao eixo y, tocando em todos os pontos da curva, que no caso é essa nossa parábola aí. Certo? Bem, até coincidir aqui com o próprio eixo y e depois voltar a crescer lá do outro lado, formando assim a mesma parábola em todos os pontos. Então, considerando que isso é infinito, né, ele dá um corte aqui, ó, faz bonitinho, bota aqui a parábola e surge então o desenho dele aqui muito melhor que o nosso, organizadozinho. Então é essa a ideia. Veja como ele escreve explicando isso. Observe que a equação do gráfico z igual a x2 não envolve y. Isso significa que qualquer plano vertical com relação a y igual a k em paralelo com o plano XZ, intersecta o gráfico de uma curva com a equação z igual a x2, ou seja, você sai passando aqui as linhas em cima da curva. Os cortes verticais, se você fizer cortes verticais aqui, são, portanto, parábolas, né? Qualquer corte que você fizer aqui, um corte vertical, vai dar um corte aqui qualquer. Se fizer um plano cortando aqui essa superfície, eu acho que é mais justo esse último traço meu parar antes aqui, né? Já que eu estou querendo indicar um corte, ele para antes e continua depois. Pronto. Então, se eu der um corte aqui com um plano, então neste plano, na hora em que ele passar aqui nessa superfície, ele terá cortado uma parábola, seja lá qual for o corte que eu der, ele vai... Bem, a mão não é precisa, né? Fica tremendo um pouquinho aqui. Bem, é uma parábola. Quando ele corta aqui, né, com o plano, ele corta sempre uma parábola, seja lá qual for o corte vertical que eu der. Então, é o que ele está te dizendo aqui, né? Os cortes verticais são, portanto, parábolas. A figura 1 mostra como o gráfico é formado, tornando a parábola z igual a x2 no plano XZ e movendo-a na direção do eixo x. Então, é como se você pegasse essa parábola e movimentasse na direção do eixo x, formando essa superfície. O gráfico é uma superfície chamada de cilindro parabólico, constituída por um número infinito de cópias deslocadas da mesma parábola, essa parábola aqui, né, do eixo do plano XZ, da mesma parábola. Aqui, as geratrizes do cilindro são paralelas ao eixo Y, como a gente havia comentado aqui, né? As geratrizes são paralelas ao eixo Y, que vão formando a tal superfície. Bem, observamos que a variável y não aparece na equação do cilindro do exemplo 1. Claro, o y está livre, vale todos os valores reais. Esse fato é comum às superfícies cujas geratrizes são paralelas a um dos eixos coordenados. Então, sempre que forem paralelas a um dos eixos coordenados, aquela variável some. Se uma das variáveis x, y ou z está faltando na equação da superfície,
a superfície é sempre um cilindro. Ok. Entendido o exemplo, mas mais que entender o exemplo, entender que se aparecer um exercício como esse, o que você vai fazer? Você vai rascunhar e explicar como é a superfície do mesmo jeito que ele respondeu ali, fazendo as considerações que lhe vierem à cabeça. Aquilo que você precisou pensar para poder encontrar a superfície, você tem que dizer. Ora, passando planos paralelos ou planos verticais, eu encontro parábolas. Se eu desloco a parábola desde o eixo, desde o plano XZ, porque no plano XZ isso é uma parábola, e aí eu desloco na direção do eixo Y, eu tenho uma superfície que eu desenhei. Ou seja, você tem que me convencer por que desenhou aquela superfície daquele jeito. Explicar qual foi a ideia que você teve para poder desenhar aquilo, tá? Claro, não precisa ser prolixo, escrever demais, mas também não pode dizer menos do que o necessário para eu entender quais foram os seus pensamentos, aquilo que você pensou para desenhar aquele negócio lá, tá bom? Então, resolver um exercício como esse é exatamente assim. Bem, exemplo 2. Identifique e esboce as superfícies. Então, tu vai se virar para descobrir que superfícies são essas. Ora, note logo a primeira. Você não vê o Z. Então, você já sabe que as diretrizes serão verticais. Já nessa, você não vê o X. Então, você já sabe que as diretrizes serão paralelas ao eixo X. Duas informações imediatas que já estão colocadas aqui nessa observação. Então, vamos lá. Letra A. Como o Z não aparece, ó, primeira observação que ele faz. E as equações x2 mais y2 igual a 1 para um Z igual a K, não importa qual seja o Z igual a K, sempre vão representar circunferências de raio 1, né? Então, se você pensa só no plano XY, você já sabe há muito tempo que se você pensar do jeito que você está acostumado assim, né? Colocando o X na horizontal e o Y na vertical, a gente já está acostumado a colocar, a saber que x na horizontal, y na vertical é sempre uma circunferência, né? A gente já sabe disso há algum tempo. Já sabe que isso é uma circunferência aqui. Opa, coloquei pequena, ela cresceu. Aqui, centralizada aqui na origem, a gente já sabe que isso é essa circunferência de raio 1. A gente está acostumado a ver assim, né? A gente sabe que isso é x² mais y² igual a 1 quando você pensa no plano XY. Ela é exatamente essa que está aqui deitadinha. Aqui está o x, aqui está o y, ela está aqui desenhada. E é claro que se você passar qualquer outro plano K, né, numa altura K qualquer, então se você resolve passar um plano aqui, cortando essa superfície em uma altura K qualquer, resolveu passar um outro plano aqui cortando, e esse plano está passando aqui em uma altura K qualquer. O que vai ser desenhado neste plano, neste corte aqui, é uma seção que é exatamente também uma circunferência aqui de raio 1. Ela vai estar cortando aqui, certo? Vai aparecer a mesma circunferência. Do mesmo jeito que aparece no plano XY, vai aparecer nesse plano de altura K, Z igual a K. É o que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que para qualquer Z igual a K, isso daí vai ser uma circunferência e, consequentemente, isso é um cilindro circular, cujo eixo é o eixo Z, né? E aqui as diretrizes, as geratrizes são retas verticais. Então, ele explica o que é e desenha. É isso que significa resolver esse problema. Identificar e esboçar as superfícies. Agora aqui, mesma coisa, né? y2 mais e2 é igual a 1. Então, claro que é a mesma coisa. Ó. É o mesmo tipo de equação, só mudei as incógnitas. Só que agora é paralelo ao eixo x.
é paralela ao eixo x. Bem, é assim, né? É assim. Então, agora é paralelo ao eixo x e as nossas circunferências elas estarão agora com o centro sempre aqui no eixo x. Então, a ideia é exatamente a mesma. Então, nesse caso, a variável x que está faltando e a superfície é um cilindro circular cujo eixo é o eixo x, veja a figura 3, e ela é obtida tomando-se a circunferência y ao quadrado mais e quadrado igual a 1, quando você pega x igual a 0 no plano YZ, e deslocando-se paralelamente ao eixo x, ou seja, você faz essa circunferência e faz ela percorrer na direção do eixo x, paralela ao eixo x, e aí você vai gerando a tua superfície. Pronto. Identificou, disse como era e desenhou, terminou o problema. Aí a observação, quando estamos tratando de superfícies, é importante reconhecer que uma equação como x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 representa um cilindro e não uma circunferência, né? Então, isso daqui, se eu estiver falando de um plano, é uma circunferência. Mas se eu disser para você que essa equação está sendo vista no espaço, é importante que a gente entenda que não é uma circunferência, e sim um cilindro. O corte desse cilindro, x quadrado mais y quadrado, no plano xy, é que de fato é a circunferência x quadrado mais y quadrado igual a 1 para o z igual a 0. Agora, superfícies quádricas. Ok? Então, está lá a ideia de cilindro, ele introduziu as superfícies como cilindros, mas a gente tem que ter um pouco de habilidade para tentar visualizar superfícies com as equações mais malucas possíveis, né? Os cilindros são as mais simples, então por isso que ele vem agora com a história das superfícies quádricas. Vamos ver o que ele acrescenta. Então, uma superfície quádrica é o gráfico de uma equação de segundo grau nas três variáveis, x, y e z. A equação mais geral é essa aqui, né? Com tudo que Deus nos permite, ou seja, um número vezes o quadrado, mais outro número vezes o outro quadrado, mais outro número vezes outro quadrado. Depois um número vezes o produto das duas primeiras. Depois um outro número vezes o produto da segunda com a terceira. Depois um outro número vezes o produto da primeira com a terceira. Ou seja, um número multiplicando todos os possíveis produtos das variáveis. E por fim, um número vezes uma variável, um número vezes outra variável, um número vezes a terceira variável. E ainda um número sozinho. Então, essa é a forma mais geral possível para você representar uma expressão que a gente chama de quádrica, né? Ou seja, uma expressão onde o maior expoente que você tem é o 2 e que envolve 3 incógnitas. Poderia envolver mais, mas no nosso caso a gente está pensando nas equações quádricas, onde você tem 3 variáveis. Bem, onde A, B, C até J são constantes, mas por rotação e translação, essa equação pode ser posta em uma de duas formas padrão. Então, na geometria analítica, a gente aprende métodos, né? Acho que na álgebra linear isso fica ainda mais claro, que você consegue, caso você tenha uma equação como essa daqui, fazendo rotações e translações, ou seja, você está lá, essa daqui geralmente vai ser uma superfície que não vai estar centralizada. Então, a situação geral, ela geralmente vai representar superfícies que estarão ocorrendo, digamos assim, sei lá, totalmente fora dos eixos, né? A superfície estará acontecendo totalmente fora dos eixos. Ela não estará acontecendo próximo da origem, né? Então, quando você vai calcular a equação, fica essa coisa horrível. Mas aí você pode girar a posição da superfície. Deixa eu tentar fazer algo mais palpável, né? Fiz uma superfície maluca aqui. Sei lá, deixa eu ver se eu consigo fazer uma, porque com a tablet não é a mesma coisa que com papel e caneta, né? Mas deixa eu tentar ver o que faço. Então você tem lá uma superfície, digamos, vou tentar fazer lá assim.
Acho que dá para usar reta aqui, né? Uma superfície malucona assim. Você está com a superfície assim, sei lá, uma curva assim. Aí essa superfície está com uma equação horrível. Mas de repente você ajeitando essa superfície, você pode trazer ela para uma posição aqui, né, que fique assim. De repente ela pode ser colocada aqui de uma maneira que para esse nosso sistema de coordenadas ela seja mais fácil de ser representada algebricamente. Ela pode de repente ser mais fácil de ser entendida algebricamente. Essa foi ruim. Algebricamente, ou seja, você girando ela e mudando ela de posição, fazendo translações e rotações, de repente a equação dessa daqui, essa pode ter uma equação mais simples. Uma equação mais simples. Porque você ajustou ao sistema de coordenadas que você está trabalhando. Tá certo? Você pode ter uma equação mais simples, fazendo rotações e translações. É isso que ele está te dizendo aqui. Que mas por rotação e translação, essa equação pode ser posta em uma de duas formas padrões. Ou seja, você consegue se livrar por meio de rotações e translações desses termos mistos aqui, ó. Você consegue se livrar desses termos mistos e desses termos unitários aqui, muitas vezes. Então, só sobra para você os termos quadrados e o número final aqui, que não obrigatoriamente é exatamente esse J. Ou você pode até conseguir manter os dois primeiros, por exemplo, e deixar um termo unitário da outra variável. São duas condições possíveis de ser feitas por meio de rotação e translação. Então, ao invés de estudar necessariamente essa forma geral, basta que a gente estude essas outras duas formas, tá? Então, as superfícies quádricas são as correspondentes tridimensionais das cônicas no plano. Bem, na seção 10.5 a gente falou das cônicas. Então, na verdade, isso dá muito pano para as mangas, dá para se fazer muita consideração aqui. Mas como nós estamos num curso inicial de cálculo, então a gente só tem interesse de lidar com superfícies que já são conhecidas a princípio e que são as mais usadas, né? Inclusive de maneira geral, em concretude, são as mais usadas. Então, utilize cortes para fazer o esboço da superfície quádrica com a equação essa daqui. Primeiro, vale a pena observar que a forma dessa equação é essa, tá? Você tem x2 com o número 1 na frente, depois você tem 1 sobre 9 y2, o b é 1 sobre 9. Você tem 1 quarto aqui vezes z2 e você tem o j sendo menos 1, né? Então, ele quer que você olhe para essa equação e descubra fazer um esboço, né, da superfície quádrica com essa equação. Utilizar cortes para descobrir qual é o jeitão dessa equação. Então, utilizar cortes, a ideia geralmente é pensar qual é a reflexão da figura nos planos XZ, nos planos XY e no plano YZ. Ver qual é o desenho que aparece quando eu penso só nos planos, né, nos planos coordenados. Então, fazer isso é justamente tomar x igual a zero, tomar y igual a zero e tomar z igual a zero e observar o que acontece com a expressão. Então, ele tomou aqui z igual a zero. Quando ele pega z igual a zero, essa parte desaparece. E aí ele fica com a equação, na hora em que ele toma z igual a zero, ele está dizendo a você que ele está olhando para x² mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Note que não ter número aqui pode significar para a gente que tem o número 1, né? E aí, quando a gente olha para esse tipo de expressão, a gente pensa logo numa elipse, porque a gente sabe que a equação de uma elipse ela tem essa forma, né? x²
sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Então, quando a gente olha para isso, a gente pensa logo numa elipse, né? Então, substituindo z igual a zero, determinamos o corte no plano xy, né? E aí você tem essa expressão, que é essa aqui, que reconhecemos ser a equação de uma elipse. Em geral, o corte horizontal no plano z igual a k se você pegar um z igual a k qualquer, então você vai ter x quadrado mais y quadrado igual a 1, menos o k ao quadrado sobre 4, porque você está pegando z igual a k aqui, né? Estou tomando z igual a k. E isso daqui seria um número específico. Então, isso sempre é uma elipse, né? Sempre é, a princípio, uma elipse, porque você pode dividir esse cara daqui por 1 menos k ao quadrado sobre k, e você tem 1. E você vai fazer a divisão em todos eles, você vai continuar tendo uma elipse. Ou seja, isso daí é uma elipse, desde que o k ao quadrado seja menor do que o 4, né, para que você possa realmente dividir e ter 1 aqui, ou seja, porque senão fica negativo, né? Se o k ao quadrado for maior do que o 4, aí esse cara daqui fica maior do que o 1 e essa diferença fica negativa. E aí não tem sentido, só tem sentido para ser uma elipse se isso aqui for positivo. Então, se o k ao quadrado vai ter que ser menor que 4, você consegue ver, então, que o k está preso entre menos 2 e 2. Então, quais são as suas conclusões? Você conclui que no plano x, y, já que você pegou z igual a zero, você vai ter elipses, desde que você pense numa variação de z que varie desde o menos 2 até o 2, porque lembre-se que o k são valores que você está estabelecendo para z. Então, você está vendo o seguinte a partir daí. Você está vendo que se você olha no plano xy especificamente, você tem uma elipse. Acho que é melhor eu desenhar isso separadamente. O que está acontecendo é o seguinte. Quando você olha em relação ao eixo z, no plano XY especificamente, você tem uma elipse. Você tem uma elipse. Mas quando você... Isso no momento em que o z é zero. Quando você varia com o z desde o menos 2 até o 2, você vai continuar tendo elipses, né? Essas elipses, naturalmente, elas vão diminuindo de tamanho aqui. Mas você continua tendo elipses. Você continua tendo elipses enquanto você estiver com o z variando do 2 até o menos 2. Então, você vai notando que a figura vai tendo esse formato aqui, né? Vai tendo esse formato. Então, é isso que ele está buscando quando ele faz essas contas, né? São elipses e que variam o tamanho, né? Vão variando o tamanho, enquanto o z varia do menos 2 até o 2. Então, ele descobre isso nesse primeiro trecho. Aí ele diz, da mesma forma, os cortes verticais também são elipses. Ou seja, o que ele está pensando agora? Ele está pensando, se ele vai fazer cortes verticais, ele pode pegar, por exemplo, y igual a zero. Se ele pegar y igual a zero, né, se você pegar o y igual a zero aqui, você passa a ter x2 mais z2 sobre 4. Z2 sobre 4 igual a 1. Então, novamente, se você considerar 1 aqui, a equação tem o formato da equação de uma elipse. Você nota que isso é uma elipse, especificamente quando o y é igual a zero. É essa elipse daqui. É essa elipse. E aí, se ele faz... perdão, ele aqui me parece, né, como ele está pegando... ele já fez os dois casos de uma vez só, né? Ele pensou nos dois casos de uma vez só. Tanto para o y aqui, o y é esse caso, né? E ele pegou também o caso do x ser zero. Se o x for zero, aí você está no caso em que você tem y ao quadrado sobre 9 mais z quadrado sobre 4 igual a 1, que também é uma elipse, né? Onde você tem aqui o a igual a 3 e o b igual a 2, né? E aí ele está falando agora dessas elipses assim, né? Porque aí
em relação ao eixo x, c0. No caso, é a elipse que fica exatamente assim. Enquanto quando você pega y igual a zero, é essa elipse que fica nesse sentido. E aí ele vai olhar o seguinte, que se você pega o x como sendo um k, e aí você passa o x para cá, né, você tem 1 menos k quadrado. Esse número não pode ser negativo, portanto, o k não pode ser nem maior que 1, nem menor que o menos 1. Então você tem o k preso entre 1 e menos 1. É isso que estabelece o fato de que esta coordenada aqui vai no máximo até 1 e essa de trás aqui vai no máximo até menos 1. Enquanto que você pega, quando você pega a variação aqui no y, você tem do menos 3 até o 3, né? Você manda, se você pegou aqui o y igual a 0, né? Você pegou aqui o y igual a 0, se você chama o y de k, você vai ter k ao quadrado sobre 9, passou para o outro lado, você tem isso. Como isso não pode ser negativo, então você aqui nesse caso, você tem que o k ao quadrado menos 9 vai ter que estar preso entre... vai ter que ser maior do que o menos 1, né? O k ao quadrado menos 9, ele vai ter que ser maior igual não, apenas maior, né? Tem que tirar esse igual daqui. Então ele vai ter que ser maior do que o menos 1 e vai ter que ser menor do que o 1. Aí ele multiplicou todo mundo aqui por 9, né? Pode multiplicar todo mundo aqui por 9, aí você tem que menos 9, você tem que o k ao quadrado tem que estar preso entre o menos 9 e o 9. Isso significa dizer que o k tem que estar preso entre o 3 e o menos 3. Ele concluiu assim, né? Que esse cara não poderia ser maior do que o 1 nem menor que o menos 1. Ok, então ele tem o k preso entre o 3 e o menos 3, e assim ele determina esses dois pontos aqui, né? Ele determina que aqui é no máximo 3 e que aqui é no mínimo o menos 3, né? Da mesma maneira como anteriormente ele tinha determinado que essa variação aqui seria no máximo 2 e aqui no mínimo menos 2. Com isso ele descobre que todas as seções são elipses e que as variações são essas, e aí ele consegue esboçar essa figura. Vendo assim o exemplo, tudo bonitinho, maravilha. Acredito que não é difícil de entender o que ele fez. Agora, diante de um problema real, diante de um problema em que você está lá no exercício de prova, alguma coisa assim, tem que ter essas mesmas ideias, tá? Vai chutar um x igual a 0, vai chutar um y igual a 0, vai chutar um z igual a 0, vai ver qual é o desenho que você encontra naqueles planos coordenados e olhando para os desenhos que você encontrou nos planos coordenados, tentar visualizar que figura é aquela, tá? É claro que colocando em prova, não vou colocar uma figura muito ruim de ver. Afinal de contas, o cara já está nervoso. Colocar uma figura complicada, certamente vai ser uma figura simples. Mas vai exigir que você tome a atitude de chamar alguém de 0 e tal. Então, não se acanhe. Vá lá e escreva, né? Tomei z igual a 0 e obtive tal detalhe. Então, fiz o esboço abaixo, tá? Se o que você escreveu estiver certo, beleza. Agora, cuidado também para não dizer uma informação: tomei z igual a 0 e consegui, né, a expressão tal, e assim eu fiz essa figura imensa aqui, ó, só com z igual a 0. Eu vou dizer como é que ele viu como era no x, como é que ele viu como era no y, ou como era no plano xz, como era no plano yz, como é que ele viu os outros. Às vezes uma informação só não vai te dar o gráfico. Então você tem que me dizer tudo. Eu tomei o x igual a 0 e vi isso. Tomei o y igual a 0 e vi isso. E tomei o z igual a 0 e vi isso. Por isso é que eu sei que o gráfico é assim. Se as informações dadas não forem suficientes para chegar ao esboço, a questão não está completa, tá? Então, tem que tomar a atitude e chegar na superfície que tem que esboçar. Como eu disse, prometo não colocar nada muito difícil de ser visto, mas que vocês façam de maneira completa. Pois bem, esse é o nosso exemplo 3.
Exemplo 4. Utilize cortes para esboçar a superfície Z igual a 4x2 mais y2, 4x2 mais y2. Aí, olha só, aqui eu tenho até uma curiosidade. Se você colocar zero aqui, né? Se você colocar zero aqui, não, claro que não é uma não fica uma circunferência, né? Porque os números são diferentes aqui. Então, o que acontece quando os números são diferentes? Bem, pode lembrar, por exemplo, uma elipse, né? Mas aí está zerado. Então, você já começa a desconfiar que se você colocar zero aqui, provavelmente não. X quadrado é positivo e y quadrado é positivo. Você tem uma soma de dois números positivos dando zero. Então, uma coisa que você vê logo quando você coloca z igual a zero aqui, é que vai ter um ponto só no z. Né? Bateu o olho aqui, ó, você já percebe que tem um ponto só no z. Tá? Então, vamos lá. Impondo x igual a zero, ele não colocou z igual a zero aqui, foi só curiosidade minha. Impondo x igual a zero, você tem y quadrado igual a z. Pronto, olha que maravilha, né? Então, o cara colocou, já sabe que se ele colocar o x igual a zero, ele está jogando o desenho aqui no plano, YZ, né? Ele está olhando o desenho aqui no plano YZ. Então ele está dizendo aqui que impondo x igual a zero, obtemos z igual a y ao quadrado. Isso significa dizer que isso é uma parábola assim, né? Bem, quando você tem y igual a x quadrado, você tem que a parábola ela é simétrica em relação ao eixo y, né? Então, se você tem z igual a y quadrado, é a mesma coisa. Deixa eu colocar essa linha também para baixo aqui. Então, você tem a mesma coisa, ou seja, você tem uma coisa assim, né? Deixa eu colocar outra cor. Você tem uma parábola que está vindo assim, ó. Então, quando você pega x igual a zero, você tem essa parábola. De forma que o plano YZ intercepta a superfície em uma parábola. Foi isso que a gente acabou de fazer. Então, impondo x igual a k, uma constante, obtemos que o z vai ser igual a y quadrado mais 4k quadrado. Isso significa que se cortarmos o gráfico por qualquer plano paralelo ao eixo YZ, ou seja, ao plano YZ, se eu fizer qualquer corte aqui paralelo a este plano de fundo aqui, o YZ, obteremos uma nova parábola com concavidade voltada para cima no sentido do Y, né? Está chamando de para cima nesse sentido, é até estranho de chamar para cima aí nesse caso, mas tudo bem. Ele quis chamar para cima, vamos deixar assim. Então, concavidade voltada para cima. Porque não está no sentido negativo do y. Foi isso que de fato ele quis dizer. Então, no sentido positivo do y. Então, da mesma forma, tomando y igual a k, o corte é z igual a 4x2 mais k ao quadrado, que corresponde novamente a uma parábola com concavidade voltada para cima. Eu agora estou tomando o y igual a k. E aí, quando eu tomo o y igual a k, eu passo a ter uma relação entre z e x, né? Z e x. Então, esta parábola agora está voltada na direção do x e não na direção do y, né? Eu estou fixando y igual a k. Ou seja, na verdade, se eu colocasse zero aqui, né? Se eu colocar o y igual a zero, eu vou ter, se eu tomar y igual a zero, eu vou ter que o z seria 4x2. E o que é isso? Isso é uma parábola assim, né? É uma parábola assim. 4x2 é uma parábola assim, no sentido do eixo x, né? No sentido do eixo x. Só que ela é mais aberta que essa porque tem um número 4 aqui sendo multiplicado, né?
E aí, bem, seguindo em frente, que corresponde novamente a uma parábola com concavidade voltada para cima. Para cima no sentido de que é no sentido positivo do eixo x. Então, tomando z igual a k, então, novamente, se eu pego agora o z igual a zero, aí sim aquele comentário que eu fiz, isso é zero. Né? Aí ele diz, tomando z igual a k, se eu pego um número específico aqui, aí o que eu tenho, obtemos os cortes do tipo 4x2 mais y2 igual a k. Isso daqui não é uma parábola, né? Isso corresponde a uma família de elipses. Uma família de elipses, porque eu vou dividir por k aqui dos dois lados. Eu estou com, deixa eu colocar aqui a expressão. Eu estou com 4x2. Opa. Eu estou com 4x2 mais y2 igual a k. Para convencer-me que isso daqui é uma elipse, basta dividir por k, né? E aí eu vou ter alguma coisa assim, x, aqui eu posso escrever k sobre 4, né? Que conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, o 4 vai para cima e o k fica embaixo. E aqui eu vou ter y ao quadrado sobre k, e aqui eu vou ter 1. Ou seja, realmente isso daqui tem o formato da equação de uma elipse. Então, quando eu penso em z igual a zero, eu tenho elipses. Que correspondem a uma família de elipses. Então, sabendo a forma dos cortes, podemos esboçar o gráfico da figura 5. O gráfico da figura 5, pelo fato de os cortes serem parábolas e elipses. Opa! Qual foi a bobagem que eu fiz aqui? Pelo fato de os cortes serem parábolas e elipse. A figura 5 é essa mesmo? Né? Pelo fato de os cortes serem parábolas e elipses, a superfície quádrica z igual a 4x2 mais y2 é denominada paraboloide elíptico. Opa! Mas tá estranho, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Quando eu peguei x igual a zero, eu fiquei com z igual a 4x2. Z igual a 4x2. Quem está com quadrado... quem está com quadrado é o x. Desculpe, então não é nesse sentido mesmo. Eu estou errado aqui. Eu errei aqui, ó. Na verdade, aqui, né? Não é no sentido do x. Quem está com o quadrado é o x. É o outro que fica com sentido, né? Ou seja, quando a gente tem a equação y igual a x2, qual é o eixo de simetria? É o y. Então, se eu tenho z igual a 4x2, o sentido de simetria é o z, tá? Então, eu errei aqui. Aqui é para cima, sim, né? É para cima, ele tem razão. E qual foi o meu outro erro? Bem, o outro erro é que esse tem que ser assim, né? Também para o z. Então, quem está no quadrado é o y. Eu errei o meu erro foi o mesmo erro nos dois casos, tá? Errei nos dois casos. O eixo de simetria é sempre quem está sem o quadrado, né? E eu errei nos dois casos, porque quem está sem o quadrado aqui é o z, e quando eu pego x igual a zero, quem está sem o quadrado é o z também. Então, nos dois casos, a parábola tem como simetria o eixo z, e eu coloquei o eixo x, e depois coloquei o eixo y. Todo mundo entendeu o meu erro? Deixa eu apagar aqui para deixar isso escrito direito. Deixa eu ver se eu atrapalhei muita gente. Todo mundo entendeu o meu erro? Quando você pega a equação de uma parábola, y igual a x2, o eixo de simetria é o y. Então, quem está ao quadrado não é o eixo de simetria. E aí o que a gente encontrou ali foi z igual a 4x2. Então, quem é que está com o quadrado? É o x. Quem é que é o eixo de simetria? É o z. E eu encontrei z igual a y2. Quem está ao quadrado? É o y. Quem é o eixo de simetria? É o z. Então, eu errei nas duas vezes pelo mesmo motivo. Coloquei como eixo de simetria o y,
Depois coloquei como eixo de simetria o x, mas na verdade o eixo de simetria nos dois casos era o z. Então o que eu tinha que ter desenhado era isso aqui. Eu desenhei errado. O que eu tinha que ter desenhado era isso aqui. Estou eu aqui com o eixo y, estou eu aqui com o eixo x, mas o eixo de simetria nos dois casos, na hora em que eu peguei z, z igual a y2, né? Colocando x igual a 0, o eixo de simetria é o z. Então o que eu tinha que ter desenhado era uma parábola para cima, assim. O eixo de simetria é o z. E depois, quando eu peguei o y igual a 0 e eu escrevi z igual a 4x2, novamente o eixo de simetria é o z. Então a parábola desenhada nesse caso, ela é desenhada aqui no plano XZ. No plano XZ. Então, de fato, quando você olha essa superfície, né, que você une todas as possibilidades, ela vai dando essa figura aqui, né? Ela te dá essa figura. Ou seja, quando você pega y igual a 0, você tem uma parábola assim. E quando você pega x igual a 0, você tem uma parábola assim. Nesse sentido. E quando você pega todas as parábolas possíveis, você tem essa figura. Ok? Bem, espero que o meu erro não tenha causado grandes danos. Acho que não. Acho que ficou claro depois de corrigido. Exemplo 5. Temos quantos minutos? Temos 6 minutinhos. Dá para ver o exemplo 5. Bem, esboce a superfície z igual a y² menos x². Bem, parece, né? Só está diferente o menos aqui. Aí vamos lá. A superfície z igual a 4x2, ele te dá aqui. E aí vamos lá, solução. Ele quer esboçar essa superfície agora. Os cortes nos planos verticais x igual a k, então aquela velha história. Você pega x igual a 0 aqui, você tem z igual a y². É uma parábola cujo eixo de simetria é o z, tá certo? Você pega... Opa, agora tem esse detalhe. Se o x é igual a 0, a concavidade é voltada para cima. Agora, se o y é igual a 0, a concavidade é voltada para baixo. Essa figura ficou diferente, né? Então, vamos lá. Se você pega os cortes nos planos verticais em que o x é o fixado, é igual a k, você tem parábolas do tipo z igual a y² menos um certo número, com concavidades para cima. Os cortes em y igual a k são parábolas, só que agora com concavidades voltadas para baixo. Então, os traços horizontais são y² menos x² igual a k. Ou seja, na hora em que você pega o z como sendo 0, por exemplo, você teria y² igual a x², né? y² igual a x² são essas coisas aqui, ó. Quando você vai desenhar, elas vão ficar assim, né? Variando, deixando o z igual a 0, você tem exatamente as bissetrizes do quadrante pares e ímpares aqui, né? As duas bissetrizes, olhando isso no espaço, tá? Então, quando você reúne todas essas informações, né? Aí ele diz aqui, na figura 6, desenhamos esses cortes e mostramos como eles aparecem quando colocados nos planos corretos na figura 7. Na figura 8, colocamos juntos os cortes da figura 7 para formar a superfície z igual a y² menos x², que é um paraboloide hiperbólico. Observe que o formato da superfície perto da origem se assemelha a uma cela. Essa superfície será alvo de estudos futuros na seção 14.7, quando discutirmos os pontos de cela. Então, está aqui. Ele olha que
quando ele pega o y igual a zero, ele tem parábolas com concavidade, perdão, x igual a zero, ele tem parábolas com concavidades voltadas para cima. Quando ele pega o y igual a zero, ele tem concavidades voltadas para baixo no plano XZ. E quando ele pega o z igual a zero no plano XY, ele tem figuras assim. E aí, colocando todas essas figuras, né? Assim, se você pega planos paralelos ao eixo Y, você vai tendo essas parábolas com concavidade voltada para cima. Planos paralelos ao eixo X, você vai tendo parábolas com concavidades voltadas para baixo. E quando você pensa em planos paralelos ao eixo Z, perdão, paralelos não, perpendiculares ao eixo Z, que são paralelos ao plano XY, aí você vai tendo essas figuras aqui, que vão abrindo numa direção, na outra, e que no meio exatamente ficam as bissetrizes dos quadrantes pares e ímpares. E aí quando você mistura todas essas possibilidades, você tem isso daqui. Você tem isso daqui, né? Ou seja, ela forma coisas assim, né? Neste sentido, ela vai tendo essas parábolas assim, opa, passou do limite. Ela vai tendo concavidades assim, ó, voltadas para cima, nesse sentido. Vai tendo concavidades voltadas para cima. Aí, no outro sentido, ela vai tendo concavidades voltadas para baixo, assim. Né? Todas nesse sentido têm concavidades voltadas para baixo. Né? E quando você olha no plano XZ, aqui exatamente no meio mesmo, você vai ter uma reta que vai estar para cá, uma outra reta para lá na superfície, a reta para lá e para cá, assim, que são as bissetrizes do quadrantes pares e ímpares, vai coincidir, vai pertencer a essa superfície aqui, quando você pegar z igual a zero. Então, a figura que aparece é essa, já é um exercício de visualização bem mais trabalhoso, né, de se fazer, mas é possível de se perceber que é isso mesmo. Já não é bem um exercício colocado, por exemplo, numa prova em últimos minutos, na hora que você tem uma prova presencial em pouco tempo, eu não colocaria uma cela dessa facilmente. Até poderia ser com um exercício especial, mas não contando que a pessoa que esteja precisando de pontos tenha que ver todos esses detalhes. Né? Bem, acho que tá bom, né, por hoje. Eu vou parar a gravação e esperar se há alguma pergunta.